glória pra Ele meu joelho se dobra e permaneço para sempre. A sombra do Onipotente. Vamos lá, Ele reina, faz assim, ó. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina porque Ele é Deus. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Ele é invencível. Aleluia. Ele Reina sobre nós, Senhor. Reina sobre a nossa casa, Senhor. Reina sobre a nossa saúde, Senhor. Reina sobre nós, Senhor. O autor da minha fé. O autor da minha fé. Me conhece bem profundo. O seu filho veio de Nazaré para ser a luz do mundo. O firmamento é a sua obra. O firmamento é sua. Para Ele os meus joelhos se dobram. Só para Ti, Senhor. E permaneço na sombra do Onipotente. Então vamos declarar: Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina, porque Ele é Deus e nada é impossível. Aponta pra Ele e diga: Ele reina, Ele reina, Ele reina porque Ele é Deus, Ele é invencível. Agora nas palmas diga: Ele reina em toda a terra, reina em minha vida, em minha casa, em seu trono. Príncipe do céu, Jesus, Emanuel, Ele reina em toda a terra, em minha vida, em minha casa, em seu trono. Príncipe do céu, Jesus, Emanuel, Ele reina, Ele reina, reina, Senhor, aleluia. Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Ele reina, Ele reina, Ele reina porque Ele é Deus, Ele é invencível. Ele é invencível. Ele reina, Ele reina. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte para Jesus. Vamos cantar esse trecho bem bonitinho, ó. Reina em toda a terra, reina em minha vida, reina em minha casa, reina em seu trono, príncipe do céu, Jesus, Emanuel, Ele reina. De novo. Reina em toda a terra, reina em minha vida, reina em minha casa, reina em seu trono, príncipe do céu, Jesus, Emanuel, Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina porque Ele é Deus e nada é impossível. Ele reina, Ele reina, Ele reina, Ele reina porque Ele é Deus, Ele é invencível. Ele reina. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Se Ele reina,
Então não precisamos temer a nada e ninguém, né? Quando o rei dá ordem, acabou, já era. Quando o anel do rei selava um decreto, pessoal, ninguém podia mudar. Então o rei decretou, está decretado. Podem sentar em nome de Jesus, fiquem à vontade. Glória a Deus, o nosso Deus é maravilhoso. Tivemos uma semana abençoada, uma semana cheia do poder de Deus e chegamos a esse domingo de fé, vamos adorá-lo. Vamos entregar o nosso melhor para o Senhor nessa manhã, ouvir a voz dele e essa palavra de hoje é um preparo para a semana que vem, porque semana que vem você vai pegar a pedra que Deus te deu, a pedra espiritual, a revelação, o entendimento e vai tacar no gigante. Mas também você vai pegar a pedra que eu te dei, né? As pedrinhas que eu te dei, vai pegar uma delas e vai passar por aqui, vai tacar nesse gigante em nome de Jesus Cristo. Se você quiser no final do culto, eu não sei se alguém trouxe, depois vem com o obreiro, com o obreiro aqui na frente, eles vão providenciar uma fitinha, aí no pé do gigante ali pode colar um pedido de oração, pode colar qual que é o gigante que tem se levantado contra a sua vida. Semana que vem, na hora que você tacar a pedra, você vai estar tacando a pedra nele. Mas eu falei que pode ser no coração também. Quando tiver vindo aqui semana que vem, tacar a pedra, vem com aquele propósito no coração. Mas se preferir escrever, pode escrever e nós vamos colar ali embaixo em nome de Jesus, tá bom? Mas hoje é uma preparação, porque também houve uma preparação no Davi. Antes do Davi enfrentar o gigante, ele passou por um caminho e nós vamos ver que caminho é esse. Foi um caminho de vitória, de fortalecimento e nós vamos passar por ele também. 1 Samuel capítulo 16, em nome de Jesus. 1 Samuel 16. No versículo 12. Primeiro Samuel 16, 12. Diz aí: então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Eu mandei no Pão Nosso hoje, né? Que quando Deus se cansou do Saul, então Deus pediu para o Samuel ir até a casa de Jessé ungir um rei. E aí nós sabemos que quando Samuel chegou lá, já se impressionou, né, com o filho primogênito do Jessé, já ficou boquiaberta com, né, a postura dele, a estatura dele, era de boa aparência, mas Deus deixou bem claro para ele que Deus não se atenta à aparência, mas Deus olha para o coração. E eu mandei no Pão Nosso de hoje que nós temos que vigiar. Com isso, nós vamos muito pelo que vemos e às vezes nós caímos em armadilha. O pessoal tem alertado na internet, os dias de hoje estão ainda mais trabalhosos, nós não podemos seguir tudo que vemos. Agora, depois que inventaram a tal da inteligência artificial, meu Deus, está um perigo na internet, pessoal. Esses dias um rapaz fez um vídeo, ele falando a coisa ali, ele se expressando e tudo, mas o rosto que aparecia era de outra pessoa. Então, o pessoal antigamente falava, cuidado com o que você ouve, só acredite vendo. Hoje, nem vendo a gente pode acreditar mais. Nem vendo a gente pode acreditar mais, porque a coisa está séria. Esses dias mesmo mandaram uma mensagem no celular, no nosso celular, isso depois daquela que mandaram para o pastor que acabou mexendo no celular dele lá. Mas mandaram outra mensagem de novo. Falei, mas o pessoal não tem o que fazer mesmo. E aí cabe a nós sermos responsáveis e ver direitinho o que a gente está acreditando, né? O que a gente tem que ter certeza de tudo. Não é porque você viu que, não. Aí, por causa do que vemos, às vezes a gente até desiste do milagre de Deus na nossa vida.
desiste das bênçãos de Deus na nossa vida. Nós não podemos fazer isso. Então, Deus deixou isso claro para o Samuel. Eu não atento para a aparência. Vigia. Vigia até com a aparência da situação que você está enfrentando. Parece que é uma situação difícil. Parece que é uma situação invencível. Mas eu não vou me apegar ao que parece. Eu vou ficar com o que está escrito. Eu vou ficar com a palavra de Deus até o fim, no nome de... Seja teimoso, seja persistente, seja fiel à palavra. Não importa a circunstância que você está enfrentando, seja fiel ao que a palavra de Deus diz. Não é a nossa mensagem de hoje. Aí a Bíblia diz que o Samuel foi procurando entre os filhos de Jessé, o que estava, né, qual que seria o rei, até que acabou todos. Cadê? Não tem mais? Tem um menino que está lá cuidando das ovelhas, manda chamar. Quando ele chegou, o Samuel percebeu que aquele era o rei que Deus estava escolhendo. E a Bíblia diz que Deus usou Samuel para ungir Davi. E ali começou a trajetória do Davi para vencer o Golias, para vencer o gigante. Depois daquela unção ali começou a trajetória de Davi para vencer uma grande batalha. Na hora do louvor eu estava anotando aqui, né? O gigante não era uma grande luta, o gigante era uma grande vitória. Às vezes nós olhamos o problema como um grande problema, mas na verdade o problema é uma grande vitória, é uma grande oportunidade. O Golias não foi um grande problema na vida do Davi. Na verdade, o Golias foi uma grande oportunidade na vida do Davi, essa é a verdade. Mas ele foi preparado para essa oportunidade aqui atrás, quando recebeu aquela unção. Quando a unção veio sobre a cabeça do Davi, o Davi estava sendo preparado para uma grande vitória. E eu vou colocar essa unção no alto da sua cabeça daqui a pouquinho para preparar você para grandes vitórias. Nós vamos ficar na mesma fé do missionário. O missionário explicou sábado passado, durante a semana, que você vai receber essa unção no alto da cabeça. Não deixa ninguém pôr a mão no alto da sua cabeça, ainda que o marido, a esposa com carinho queira. Não, agora não, vamos respeitar essa unção que está aqui na minha cabeça. Quando chegar em casa, aí você pega essa unção da cabeça e põe na fechadura da porta ali, representando a bênção de Deus, a proteção de Deus sobre toda a tua casa e a vitória de Deus sobre a sua casa, sobre qualquer circunstância que você está enfrentando. Agora creia, porque tudo começou na vida do Davi depois dessa unção. Depois dessa unção, ele não começou a reinar logo a seguir, mas o processo de Deus na vida dele começou a partir dessa unção. Essa unção o capacitou para grandes coisas. A Bíblia deixa claro que depois que ele foi ungido, vamos ler novamente, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, o Espírito do Senhor, Espírito com E maiúsculo, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Então, a partir daquele dia, a partir do momento que ele recebeu aquela unção, o Espírito do Senhor se apoderou dele. A força de Deus veio sobre ele. O poder, a capacidade de Deus veio sobre ele. Agora pronto, qualquer situação que viesse contra Davi, o Davi seria invencível. Por quê? Por causa da unção de Deus. Você precisa acreditar que depois de receber essa unção, essa situação que parece que não tem como vencer, essa situação que parece que tem uma barreira, que não deixa você ultrapassar, que não deixa você seguir adiante, vai cair por terra no nome de quem, pessoal? No nome de Jesus Cristo. O Davi era conhecido apenas como garoto, menino, que cuidava lá das ovelhas do pai. Depois dessa unção, o Davi foi solicitado para estar com o rei. Nós vamos ver no capítulo, aí mesmo nesse capítulo, no versículo 18. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso e homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé dizendo: envia-me quem? Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Olha só,
Depois da unção de Deus sobre a vida dele, o Espírito de Deus sobre a vida dele, o Davi passou a ser solicitado pelo próprio rei, passou a ser útil para a obra de Deus, mais ainda, né? Porque ele já estava sendo usado por Deus nas malhadas, onde ninguém o via. Por isso que nós não temos que nos preocupar. Tem gente que fala, mas eu faço e acontece, ninguém vê, ninguém agradece, ninguém percebe. Calma, continua fazendo sem ninguém ver, sem ninguém agradecer, continua fazendo. Uma hora Deus vai te trazer para frente, vai te trazer para mostrar quem é você, em nome de Jesus Cristo. Ele estava lá escondido fazendo onde ninguém via, só que Deus estava vendo. Quando Saul mandou chamar, Saul não falou assim, manda trazer o filho de Jessé que foi ungido pelo Samuel. Ele nem sabia disso, nem podia, senão matava Samuel e matava Davi também. Mas ele lembrou de Davi como aquele que cuidava das ovelhas, o que para muita gente era uma coisa inferior de ser feito. O que até para os irmãos dele era uma coisa inferior a se fazer. Os irmãos dele preferiam estar na frente da batalha, sem fazer nada, né? Porque ficaram lá 40 dias e não enfrentaram o gigante, coisa nenhuma. Mas a unção de Deus na vida do Davi fez com que o Davi se destacasse. Eu vou ungir você daqui a pouco e essa unção vai fazer você se destacar. Na empresa que você trabalha, na sua casa, na sua família, no seu bairro. Mas se destacar não para ser o tal, não, se destacar para brilhar com o brilho de Deus, para receber a capacidade de Deus, para ajudar quem precisa de Deus, do Espírito Santo. Eu achei tão bonito, pessoal, meu esposo contando essa semana que ele foi almoçar num restaurante lá em Capão Bonito, até de um pessoal que nós já conhecíamos, de outra cidade que nós passamos, e eles passaram uma luta muito grande. E aí, na hora que ele foi pagar lá o almoço, ele percebeu que a pessoa estava muito triste, para baixo, falou, tá tudo bem? Não tá muito bem e tal. Falou, esteja orando por nós. Aí meu esposo falou, tá bom, eu vou orar. Posso vir orar aqui qualquer dia desse com vocês? Falou, pode. Mas que dia? A mulher falou, pode ser hoje? Ele falou, pode ser hoje, mais tarde eu volto, quando acabar o almoço, né? Mais tarde eu volto. E meu esposo, vocês conhecem, né? Passaram 6 anos com ele, né? Conversa com todo mundo. Ontem, eu não sei quem foi que falou pra mim assim, falou, essa aqui vai sair o pai, né? Porque a pequenininha, né? Tagarela, quem foi viajar ontem com a gente viu, foi falando e voltou falando, não para quieto um minuto. E aí, meu esposo falou, pode ser hoje? Pode. Quando foi às 4 da tarde, ele voltou lá, conversou com o pessoal do restaurante, passando uma luta danada, já orou no restaurante, abençoou. Eu falei, meu Deus, você é fora de sério. Ele ali recebeu a capacidade de Deus para pregar o evangelho mesmo, para ser um evangelista. Mas nós precisamos receber isso também. Essa unção de Deus na nossa vida, essa ousadia para chegar, fazer uma amizade com a pessoa, não é com segundos interesses, não, é para anunciar o evangelho para aquela pessoa, porque a pessoa mais rica dessa cidade, que está sobrando dinheiro à torta e à direita aí, que eu não sei se tem alguém nessa condição hoje em dia, né, na dificuldade que o mundo vive, mas tudo bem, sempre há, mas a pessoa que acha que não está precisando de mais nada, ela está precisando de Deus se ela não tem. E nós precisamos ter essa capacidade de Deus, esse brilho de Deus para ser solicitado, para ser chamado, para estar perto dessas pessoas, para resplandecer o brilho de Deus, para anunciar a palavra, para você ver. Depois dessa unção, o Davi foi solicitado. Para quê? Para tocar, para que o Saul tivesse um alívio. Depois, se você quiser conferir, nós não vamos chegar nessa parte, mas a Bíblia diz que toda vez que o Davi tocava, o Saul ficava como? Aliviado. Irmãos, nós precisamos dessa unção, para que toda vez que nós venhamos falar com as pessoas, da nossa casa principalmente, elas se sintam aliviadas. Para que nós venhamos levar a solução. Está todo mundo na casa desesperado, preocupado. Aí você, com as suas palavras, leva alívio. Leva a solução. Não, está difícil, mas nós vamos conseguir. Não, Deus vai ser conosco, Deus vai nos ajudar, Deus vai estender as mãos para nós. O tocar bem não necessariamente é tocar um instrumento, mas ser usado por Deus de modo que venha influenciar a vida da pessoa, de modo que venha mudar a vida da pessoa. Então foi um preparo lindo que Deus deu para o Davi, antes mesmo dele enfrentar aquela grande luta que se tornaria numa grande vitória. E nós temos que ser preparados assim também. É uma série de passos que nós vamos dando,
Cada passo que damos é uma preparação por Deus para nós alcançarmos grandes vitórias no nome de Jesus Cristo. Então, quando você receber essa unção na sua cabeça, não receba só a minha mão suja de óleo, não. Receba o poder de Deus para ser fortalecido por Deus, para ser capacitado por Deus. Receba o poder de Deus através dessa unção para ser um instrumento de Deus para socorrer alguém. Receba essa unção como a solução daquilo que você está vivendo, que parece ser intransponível, em o nome de quem, pessoal? Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero ungir você agora, depois a gente continua a pregação. Depois a gente continua a palavra. Saia do seu lugar, por favor. Você vai vir aqui à frente e nós vamos orando, tá? Eu quero ir ungindo você e orando com você. Isso, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, assim como Davi recebeu aquela unção e recebeu a capacidade do céu, meu Deus, e recebeu o poder do Senhor para ser usado pelo Senhor. Ali foi só o começo, meu Deus, de uma grande vitória. Ali foi só o começo, meu Deus. Eu coloco essa unção. Fica uma obreira aqui do lado, por favor. Corre uma obreira aqui do lado. Receba essa unção, em nome de Jesus Cristo. Receba essa unção na sua vida. Receba essa unção. Pode ir voltando para o lugar. Receba essa unção na sua vida. Receba a capacidade de Deus na sua vida. Irmã Nice, vem aqui também, por favor. Fica aqui do lado. Receba essa capacidade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa força de Deus na sua vida. Fica aqui, dona Nice, por favor. Aqui do lado. Isso aqui. Receba essa capacidade de Deus, esse renovo, isso, vai orando, vem falando com Deus, o que você toma posse. Esse azeite foi consagrado, eu recebi as orações do pastor Jaime, consagrei juntamente com ele, durante a semana orei por esse azeite. Receba a capacidade de Deus que você precisa, aonde você está se sentindo incapaz, aonde você está se sentindo paralisado, aonde você está sentindo que a sua vida está trancada, amarrada. Receba essa unção, receba essa unção. Aonde está obscuro, aonde está tudo turvo, nebuloso, receba a luz de Deus através dessa unção agora. Receba a capacidade de Deus através dessa unção agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. A unção despedaça o jugo, a unção despedaça o jugo. Obrigada. A unção despedaça o jugo. Creia agora que o jugo está sendo despedaçado agora. Toda a prisão do inferno, toda a prisão do diabo está sendo despedaçada agora. Essa unção despedaça o jugo. A palavra de Deus que diz que a unção despedaça o jugo. É agora que a unção de Deus está sendo derramada sobre você. A Bíblia diz lá em Isaías que a unção despedaça o jugo. A unção está despedaçando agora todo o jugo do inferno. A unção está despedaçando, está quebrando as barreiras. Não deixa ninguém pôr a mão na sua cabeça. Não deixa ninguém pôr a mão na sua cabeça, nem você. Quando chegar em casa, põe a mão na cabeça e põe a mão na fechadura da porta e vai determinando a barreira que era invencível, a barreira que era inquebrável, a luta que parece que eu nunca vencia. Entra ano, sai ano, é a mesma batalha. Entra ano, sai ano, é o mesmo diagnóstico. Não muda, não muda. Entra ano, sai ano, é o mesmo jeito, é a mesma irritabilidade, é a mesma irritabilidade, é a mesma mágoa no coração, é a mesma tristeza, insatisfação, nunca está feliz com a vida. Pode orar, pode dizer: meu Deus, vai mudar, as coisas vão mudar. Depois daquela unção, Davi foi capacitado por Deus. O Davi foi capacitado por Deus. O tocar bem de Davi expulsava os demônios de Saul. Isso. Você recebeu a unção de Deus agora para expulsar demônios. Ore agora. Ore agora. Isso. Você recebeu a capacidade de Deus para expulsar esse demônio que está te afrontando dentro da tua casa, no teu casamento, com os teus filhos, na sua empresa, no seu emprego. Você recebeu a capacidade de Deus para expulsar esse demônio agora, meu irmão, porque o Davi foi ungido.
Cristo e expulsava os demônios do Saul, tocando bem, tocando aquela harpa. Quando você pisar na sua casa hoje, o demônio que está lá vai sair, vai bater em retirada, em o nome de Jesus Cristo, 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 em o nome de Jesus Cristo. A barreira que está aí, a barreira que está aí impedindo esse milagre, a barreira que está impedindo a maternidade do seu filho, do seu neto, na sua vida, ela é quebrada agora em nome de Jesus Cristo. A barreira que está lá na vida financeira, parece que não deixa você romper, parece que quando vai chegar a hora, algo impede, amarra, é um tropeço que vem, é algo que impede, mas essa barreira cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Essa enfermidade não vai continuar, não vai prosperar, não vai ficar mais. Receba essa unção com fé agora, receba essa unção com fé agora. A unção despedaça o jugo, a unção despedaça o jugo. Creia agora que esse diagnóstico muda, a sua história muda, a sua vida muda, em nome de Jesus. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, aleluia, e o seu jugo do teu pescoço, aleluia, e o jugo será despedaçado por causa da unção, aleluia, aleluia. Diga: eu recebo, Senhor, eu recebo, Senhor, a carga do meu ombro foi tirada pelo poder dessa unção, o jugo foi quebrado, foi despedaçado por causa dessa unção. Diga: eu creio. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Toma posse. Eu quero você contando domingo aqui algo que aconteceu por causa dessa unção. No momento em que o missionário falou sábado passado sobre esse azeite, Jesus já colocou no meu coração de ficar na mesma fé e Deus vai operar. Durante a semana eu orei, mas o pastor Jaime também orou várias vezes. Eu orei junto com ele, abençoando esse azeite. Deus vai operar. Vamos continuar no preparo do Davi, né? Então foi ungido, foi preparado para a batalha lá na frente. Irmãos, não se esqueça que Deus sabe de tudo na nossa vida. Tem coisas que Ele nos dá agora, é um preparo, porque Ele sabe o que vai ter lá na frente. Por isso que nós não podemos desprezar nada que Deus nos dá, uma palavra. Às vezes a pessoa vem na igreja, a palavra não falou comigo hoje, a palavra fala comigo todo dia. É o pão. É igual a pessoa que não quer comer. Eu não vou comer beterraba não, que eu não preciso. Você não sabe? Você fez um exame para ver como é que está o ferro aí? Será que você fez? Não fez, aí você não come, aí daqui a pouco está lá com deficiência de ferro. E agora? E agora, José? Não, então você não pode desprezar, você tem que comer da palavra, receber a palavra, porque Deus está nos preparando. Eu sempre falo de um testemunho de uma mulher que ela disse que toda vez que ela ia na sede em São Paulo, o pastor calhava, coincidia, entre aspas, que nada é coincidência, tudo é Deus ali operando. Coincidia do pastor Jaime estar pregando Isaías 53, 4 e 5. E ela disse que ela começou a ficar irritada com aquilo. Ela disse que ela chegou a dizer: esse pastor não estuda a Bíblia. Meu Deus, se o pastor já não estuda a Bíblia, eu estou na roça. Esse pastor não estuda a Bíblia porque toda vez que eu venho aqui, ele está pregando a mesma coisa, não é possível. Onde ela descobriu uma doença grave. E do que ela precisou? Isaías 53, 4 e 5. E aquilo ali estava revelado no coração dela, de tanto ela ouviu o pastor pregar. Usou a fé e ficou curado. Então, existem coisas que Deus nos dá como um preparo. A unção não foi só para ser rei. A unção foi para preparar o Davi para grandes batalhas. E graças a Deus o Davi entendeu isso. O Davi não ficou preparado com o reino.
Né? Ele não foi aquele jovem afoito. O Senhor está me ungindo rei? Então cadê o meu trono? Deixa eu ir lá ser rei. Não, ele deixou Deus ir preparando ele. Ele deixou Deus ir... ele deixou que aquela unção que foi colocada sobre ele o capacitasse para aquilo que Deus estava mostrando para ele no caminhar do dia a dia dele. Ele não ficou preocupado com o alvo, e sim com o que Deus queria fazer dia após dia através da vida dele. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós temos alvos. E tem que ter. Se você não tem alvo, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu não tenho que me preocupar com o alvo. Eu tenho que me preocupar em viver a vontade de Deus todos os dias. Daí eu vou chegar no meu alvo no nome de Jesus. Vamos para 1 Samuel, a gente já está aí, no capítulo 16, o versículo 18, mas agora nós vamos ler na Bíblia Viva. Que forte essa tradução, foi a melhor que eu achei. Esse jeito de falar aí, olha só o que diz. Quando foram mandar chamar, né? Uma pessoa para tocar bem. Um dos servos disse: conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é um guerreiro forte e valente. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa. Nós temos que ter habilidades naturais. Porque essas habilidades naturais vão nos possibilitar estar em lugares que lá nós vamos ser usados por Deus. Teve um pastor, me ajuda a lembrar, Amilcar, do livro da Oral Robert. O pastor Oral Robert, ele foi chamado por Deus para construir uma faculdade de medicina. Aí você fala, mas ele era pastor? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, ele preparou médicos missionários, porque existiam na época lugares, e existem até hoje, países que não entravam missionários, mas entrava o quê? Médico. Então, esses médicos missionários iam até lá e, além de ajudar as pessoas fisicamente, curavam a alma dessas pessoas também. Eu já ouvi o testemunho de um médico que disse que pegou um bicho lá, uma bactéria na mão lá, e disse que o bicho morreu na mão dele. Falou, não, isso aqui não vai matar, é o poder de Deus que está na minha vida que vai acabar com isso aqui. Mas não para ficar se mostrando, não. Foi para mostrar para a pessoa o poder de Deus. Você não vai fazer isso para mostrar para ninguém coisa nenhuma. Aquilo ali foi uma direção de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós temos que nos capacitar sim. Nós temos que nos tornar hábeis em algo material, físico, sei lá, numa profissão, em alguma coisa que Deus está nos dando, mas para através daquilo, Deus ser glorificado, para através daquilo ali, eu ser usado por Deus, me profissionalizar, ser o melhor na profissão que eu sou, mas tudo isso para quê? Para ser usado por Deus. Tem um rapaz da nossa igreja que ele está bastante conhecido na internet esses dias aí, que ele é jogador. E ainda calhou do Corinthians ganhar um jogo aí. Desculpa se eu errar, porque ultimamente eu não entendo mais nada de futebol, né? Faz tempo que eu não assisto. Mas ele começou a jogar, e justo agora que ele entrou, começou a jogar no profissional, o time ganhou. Então os jogadores ficam mais conhecidos quando o time ganha. E aí ele foi dar uma entrevista. Irmão, o menino evangelizou na entrevista. Não deu entrevista não, ele pregou, né? Depois você procura. Até esqueci o nome dele, eu tô boa mesmo, né? Vou falar do homem, nem lembro o nome do rapaz. Mas eu achei interessante porque ele se profissionalizou, se tornou um bom jogador, começou a jogar no profissional, mas tudo isso para quê? Para na hora de dar uma entrevista anunciar o nome de quem? Que bonito, né, pessoal? Que essa seja a nossa missão. Que naquilo que nós somos bons, que seja para glorificar o nome de quem? O nome de Jesus. Para anunciar o nome de quem? O nome de Jesus. O Davi era um bom tocador, isso aqui era para a glória de Deus. Nós temos que ser bons em alguma coisa para que Deus seja glorificado. Não importa a idade que você está, coloca no coração, eu vou me especializar, eu vou ser bom nisso. Eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus, para Deus ser louvado no nome de Jesus. Aí diz mais, ele é um ótimo tocador, não era bom, ele era ótimo. Como também é um guerreiro que forte e valente. Mas ninguém é forte por si só. Luiz vai colocar para nós, por favor, Efésios 6:10 na linguagem de hoje. Ninguém é forte por si só. Está aqui uma habilidade de Davi que todos nós podemos ter.
E não é com dificuldade, não, é com muita facilidade. 6:10 na linguagem de hoje diz assim, ó. Para terminar, torne-se cada vez mais o quê? Mais fortes. Eu amo essa versão nesse versículo aí. Diz assim, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande o quê? Do seu grande poder. Isso aqui é um mandamento de Deus. Nós temos que nos tornar pessoas fortes. Pessoas inabaláveis, pessoal. O Davi era um rapaz forte. Pode voltar lá para o nosso versículo. Era um rapaz forte, não, mas não só forte. Era valente também, a Bíblia diz. Era uma pessoa preparada para as batalhas. Por isso que quando ele viu Golias, ele não viu um problema. Ele viu uma oportunidade. Quando nós nos tornamos essas pessoas, lá também é um guerreiro forte e valente. Quando nós nos tornamos esses guerreiros, não, se não achou, deixa, presta atenção aqui, senão vocês perdem. Quando nós nos tornamos essa pessoa guerreira e forte, essa pessoa guerreira e valente, nós não nos preocupamos com os problemas. Nós enxergamos nos problemas a oportunidade de glorificar quem? De glorificar Deus. De testemunhar. Eu não pedi isso aqui, mas se veio, então isso aqui vai se tornar glória para quem? Glória para quem, pessoal? Glória para Deus. Ninguém pede doença, mas se ela veio, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui virar um testemunho para a glória de quem? Para a glória de Deus. Ninguém pede problema, mas se o problema veio, eu vou fazer isso aqui virar um lindo testemunho para a glória de quem? Para a glória de Deus. Quando nós nos tornamos essas pessoas fortes na palavra, ninguém é forte por si só. Ah, fulano é forte, pastora, fulano aguenta, cada uma pode ver que fulano tem a palavra. Sem a palavra ninguém é forte. Sem a palavra a pessoa se faz de... Mas todo mundo que se faz de forte, uma hora o que acontece? Desmorona. Desmorona ou não desmorona? Esses dias meu esposo estava mostrando um vídeo, o pessoal postando um vídeo de uma pessoa que alguns dias antes de tirar a vida estava sorrindo, contando piada, cantando, né, se divertindo com os amigos. Aí o pessoal falou, olhando esse vídeo, quem diria que tantos dias depois a pessoa ia tirar a própria vida? Mas por quê? É a pessoa que se faz de forte. Não adianta nada aqui na frente de vocês eu me fazer de forte. Não, pessoal, vocês têm que aguentar, vocês têm que ficar firme. Se eu não me fortalecer na palavra, quando a luta vem, pessoal, ninguém aguenta, ninguém fica de pé. O Davi era um guerreiro forte porque ele tinha o Senhor. Você vê a prova disso, as lutas que ele passava. Toda vez que enfrentava uma batalha, ele ia até Deus, consultava a Deus, tinha sempre a palavra de Deus com ele. O que ele disse lá nos Salmos? Tenho posto o Senhor continuamente atrás de mim, amém? Tenho posto o Senhor continuamente adiante, por isso ele está sempre à minha mão direita, jamais o quê? Vacilarei. Jamais vacilarei. Então, ele não era uma pessoa forte e valente de nome, não. Ele era uma pessoa forte e valente, preenchida de conteúdo, tinha a palavra dentro dele. Ele tinha a palavra dentro dele. Nós temos que ter a palavra dentro de nós. O forte e valente é o que tem a palavra dentro. É o testemunho da semana passada, quando veio o ônibus, e às vezes, pessoal, não é um ônibus físico, mas tem situações que se levantam que parece que é um ônibus atropelando a gente, sim ou não? Mas quando esse ônibus vem, o que nós estamos fazendo? Declarando o que o pastor declarou semana passada? Nenhum dos meus ossos se quebrará. Pelas pisaduras de Jesus já fui sarado. O que eu estou declarando? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará na minha tenda. O que eu estou declarando? A palavra. Quando o ônibus do inferno vem para tentar nos atropelar, qual é o escudo que nós estamos usando? O Davi era esse homem, guerreiro, valente, era forte e não era à toa. É porque ele tinha a palavra com ele. Nós temos que nos preparar. Jesus falou, no mundo tereis aflições, gigantes aparecem, não estamos chamando por eles, mas eles aparecem. E quando eles aparecerem, nós temos que estar prontos. Você não vê preocupação no Davi. Eu não vou chegar hoje, semana que vem nós vamos falar mais. Mas chegar em casa, estuda para você ver.
se a Bíblia mostra em algum momento um sinal de preocupação do Davi em enfrentar aquele gigante. A Bíblia mostra um sinal de preocupação. Não, ele estava preocupado. Ele falou o quê? Ele estava preocupado era com a recompensa. O que vão dar mesmo para quem derrubar? Irmão, se a gente se preocupasse mais com a recompensa, a gente teria menos medo. O diabo, a Bíblia diz que ele ruge como... ruge como leão, mas a Bíblia diz que o leão é Jesus. Satanás constantemente fica rugindo para assustar, para espantar, para fazer a pessoa desistir sem nem lutar. Muitas pessoas estão desistindo sem nem lutar. E muitas pessoas estão desistindo da luta. O Davi não demonstrou preocupação diante daquele gigante. Por quê? Porque ele era uma pessoa guerreira, forte e valente. Nós temos que nos tornar essas pessoas, pessoal. Quantas vezes eu me pego triste com alguma coisa e falo, meu Deus, eu estou mal, preciso mudar isso aqui, porque se eu tivesse bem mesmo, eu não estava nem preocupado. Eu estou lendo aquele livro O Nome de Jesus novamente, e o Kenneth Hagin fala, como que você vai se preocupar com o que não é nada? O diabo não é nada. Mas às vezes nós damos tanta ênfase às obras dele, que as obras dele começam a crescer na nossa vida. Ele era um guerreiro forte e valente. Fala bem. O que é falar bem? É ter uma boa locução, né? Ter habilidade nas palavras, ter uma boa dicção, ter uma bagagem de palavras diferentes, né? Não. Falar bem é falar de acordo com a palavra de Deus. É falar como Deus fala. É fazer como Deus faz. Aí ele diz, fala bem. E é de boa o quê? É de boa aparência. Essa parte aí, eu prefiro em outra versão. Eu não salvei aqui. Mas põe na nossa versão e depois volta nessa, por favor. Põe na nossa, na RC. Olha lá, ó. Eu gosto dessa parte aí, ó. De gentil presença. O que é essa... Aí pode voltar para lá, por favor. O que é essa gentil presença? Ele era uma pessoa agradável. Eu estava falando com os irmãos essa semana que eu oro por isso, porque às vezes, pessoal, sem querer, a gente transparece para as pessoas um jeito que afasta as pessoas de nós. As pessoas têm mania de falar que eu sou brava, eu sou um anjo de pessoa, tão tranquila, quem me conhece sabe. Um amor, quem me conhece me ama. Mas tem gente que insiste em dizer que eu sou brava, acho que é a cara marruda, né? E eu oro, Deus me ajuda a ser de gentil presença. Teve uma irmã que uma vez eu passei assim na igreja, isso foi lá em Carapicuíba. Eu passei no corredor da igreja, mas foi o Espírito Santo, porque ele sabe de tudo. Aí eu parei no meio do corredor, abracei uma irmãzinha e estava lá, oi, irmã, bom dia, que bom que a senhora veio hoje. Ela ficou olhando assim para mim, né? Aí depois a outra falou, pastora, a senhora não sabe a obra que Deus fez hoje de manhã. Eu falei, que foi? Ela achava a senhora tão metida. A senhora veio e abraçou ela, mudou a mulher, mudou. Eu falei, irmã, eu metida, a pessoa mais humilde dessa terra. Mas isso é falta da gente orar às vezes a Deus. O Davi era de gentil presença, eu acredito. Quando ele chegava, era aquela pessoa agradável, que agrupava. E a gente tem que ser assim, pessoal. Não tem que espalhar, a gente tem que agrupar. Eu falo que eu aprendo com meu esposo todo dia. Que ele tem essa cor de conquistar as pessoas, de chegar, fazer amizade, conversar e tal. Eu até brinco com ele. Ele falou que um rapaz... um vizinho da frente, foi no culto lá na igreja. Eu falei, caramba, fiquei 5 anos, o homem nunca foi na igreja comigo. Então, não é meu amigo. Eu falei, tá vendo? É disso que eu tô falando. Por causa desse jeitinho, assim, essa gentil presença, você vai levar a pessoa pro céu. Mas se a gente fica topetudo, não, eu sou do meu jeito, gosto de mim, se quiser. Se não quiser, também não vai fazer falta. Talvez não faça falta para você, mas vai fazer falta pro reino dos céus. Então, se for para povoar o reino dos céus, Senhor, me muda, tira essa carranca de mim, Senhor. Eu não quero ser assim, eu quero ser essa pessoa de gentil presença, que vai levar as pessoas a desejar Cristo, a querer Cristo, a amar Cristo, a querer conhecer Jesus Cristo para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então ele era esse homem de gentil presença. Aí volta lá.
acima de tudo, olha aí, nós já vamos encerrar. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul. Vamos ler juntos? Ele vive em comunhão. Irmãos, não tem melhor preparo para as batalhas do que isso. Não tem segredo melhor do que isso. Se nós queremos vencer as grandes batalhas da nossa vida, nós temos que viver em comunhão com quem? Em comunhão com Deus. Eu falei essa semana no culto, acho que na sexta-feira, que às vezes a pessoa fala, pastor, eu já oro, eu passo o dia todo orando. E eu também. Aqui na igreja, nos cultos, mas suplicando, durante o dia eu sempre estou conversando com Deus, Ele é meu melhor amigo. Vira e mexe eu estou, Senhor, isso, meu Deus, aquilo, Deus, isso, né? Às vezes até sozinha a gente fala, não é sozinha, a gente está falando com Deus. Só que nós temos que ter os nossos momentos a sós, de comunhão com o Senhor, porque ali Ele vai revelar segredos que talvez não são para agora. Mas mais tarde, quando a gente precisar, nós vamos lembrar. Não, naquele dia, em comunhão com Deus, a sós com Deus, Ele falou isso e isso comigo. O missionário estava falando ontem no show da fé, você vai orar, vai ler a Bíblia, vai com um caderno junto, que daí você anota aquilo que Deus está te dando. Uma hora dessa você vai precisar daquilo ali. Uma hora dessa você vai usar aquilo ali e vai ser o seu trunfo, a sua arma para vencer a batalha que você está passando. No nome de quem? No nome de Jesus. A comunhão com Deus que o Davi tinha era o que mais destacava. Por isso que eu gostei dessa versão. O que o auxiliar disse? Acrescentou, acima de tudo, ou seja, essas qualidades aí que eu falei, não são nada. A principal qualidade dele é que ele tem comunhão com quem? Em comunhão com Deus, dificilmente nós vamos errar. Dificilmente nós vamos perder uma batalha. Nós precisamos dessa comunhão com Deus para nós vencermos no nome de quem, pessoal? No nome de Jesus. Semana que vem nós vamos falar mais sobre isso, mas a Bíblia diz, só para terminar, capítulo 17, versículo 34. 17, 34. Eu só vou fazer um breve comentário, semana que vem nós falamos mais sobre isso. Diz aí. Quando o Davi foi lá se oferecer para vencer o gigante. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão à barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este circunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Eu coloquei um comentário aqui, até postei na internet, hoje cedo. Não podemos fugir do urso e do leão. A nossa vitória sobre eles testificará dentro de nós que poderemos contra o gigante. Isso aqui é muito forte. Às vezes nós reclamamos das lutas diárias que nós enfrentamos e nem percebemos que essas lutas diárias, na verdade, estão nos preparando para vencer coisas maiores. Vamos ficar firme em nome de Jesus. Vamos ficar firme. Deus tem bênçãos para nós. Deus tem vitórias para nós. O diabo levanta lutas, dificuldades para nos destruir. Deus usa essas mesmas para nos garantir grandes vitórias em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, se coloque de pé. Declare que você vai assumir a sua missão. Que você vai sim derrubar esse gigante. Que você vai se oferecer a Deus. Estar em comunhão com Deus para vencer de uma maneira maravilhosa. Fala para Deus, eu vou, Senhor, eu vou. Eu vou cumprir minha missão. Eu fui preparado pelo Senhor. Eu fui preparado para te servir. Eu não vou deixar o meu coração se esfriar por causa dos problemas, das adversidades. Eu não vou deixar a minha fé se esfriar por conta das adversidades. Eu vou prosseguir. Eu vou assumir minha missão e tomar posse da minha bênção. Declare isso em nome de Jesus. Que você vai assumir a sua missão. Que você vai tomar posse da bênção, que você vai derrubar esse gigante, que você não vai fugir, que você não vai se espantar. Isaías 41:10, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço com a destra da minha justiça.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Oh, Deus. Fomos preparados nesse culto para te servir, para cumprir a nossa missão e não vamos recuar. Aleluia, 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 aleluia. Não se esqueça da unção que está sobre a sua cabeça. Preparado eu fui para te servir, Senhor. Mas quase que meu coração se enganou. Então a tua voz despertou a minha fé. E o plano do inimigo se frustrou. É isso que vai acontecer. O plano do diabo será frustrado na sua vida. Quero andar na liberdade, que teu reino de felicidade me fez conhecer, Senhor, pertenço a ti. E quando a tentação surgir, na fé em ti vou resistir. Sei que o teu poder já operou em mim. Eu vou assumir a minha posição, a sua posição na fé. Não há nada que vai me parar, em nome de Jesus. Nada vai te parar. Você vai chegar onde Deus te mandou. Aleluia. Seguindo a divina direção, estou autorizado a isso, você está autorizado a desfrutar dos benefícios da salvação por toda a vida. Aleluia! Por toda a vida, proclama, a solução está no Salvador. Por toda parte vou espalhar, vou espalhar teu reino de amor. Eu vou em teu nome, Senhor. Eu vou assumir a minha posição. Não há nada que vai me parar. Chegarei onde Deus me mandar. Aleluia. Eu vou, seguindo a divina direção. Estou autorizada a desfrutar dos benefícios. Aleluia, 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 aleluia. Declare que você vai tomar posse da bênção. Declare que você vai tomar posse da missão de Deus na sua vida. Isso, declare que você vai tomar posse do que Deus tem para você. Nada vai te parar, nada vai te parar. Você está autorizado a desfrutar das bênçãos de Deus. Você está autorizado pelo Espírito Santo. Você está autorizado pelo Espírito Santo. Nenhum gigante vai te parar. Nenhum gigante vai te parar. Você está autorizado a desfrutar das bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não há nada que vai. Diga isso, nada vai me parar. Eu vou chegar onde Deus me mandar. Eu vou. Seguindo a divina direção, estou autorizado a desfrutar dos benefícios da salvação. Aleluia, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Deixa eu fazer uma oração por você. Meu Deus, nada vai parar esta pessoa. Nada vai parar o plano do Senhor na vida desta pessoa. O diabo não vai impedir o plano do Senhor na vida desta pessoa. Declare com as suas palavras que você vai cumprir a missão que Deus tem para você. Põe a mão no seu coração e fidelize aquilo que você está falando. Confirme com Jesus agora. Faça esse voto com Deus. Nada vai me parar, nada vai me parar. Eu vou exercer a missão que o Senhor me trouxe aqui para exercer.
Nada vai me parar, a tristeza não vai me parar, o medo não vai me parar, o tamanho do problema não vai me parar, o tamanho da dificuldade, o tamanho da impossibilidade não vai me parar. Zero possibilidade, não vai me parar, não vai me parar. Não vai me parar, não vai me parar, pode dizer, não vai me parar, nada vai me parar, eu concordo com você nessa oração, nada vai me parar, eu vou cumprir o meu propósito, Deus tem um plano para mim, Deus tem bons planos para mim, eu vou viver esses planos em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O diabo tentou te parar da maneira mais dura, mais dolorosa, e você está aqui, porque nada do inferno pode parar você, nada, nada. Nada vai te parar. Eu declaro em nome de Jesus Cristo. Eu vou te ver vivendo o que Deus tem para você. Eu vou te ver testemunhando o que Deus tem para você. Agora estenda as suas mãos mais ou menos na direção da sua casa e ordena aquele mal que estava lá. Pode dizer: acabou, Satanás, acabou. Quando eu chegar em casa hoje, vou colocar unção na porta, em nome de Jesus. Mas já faz uma fé mais ousada ainda, meu Deus, quando eu tocar na fechadura da minha casa, visita a casa dos meus filhos também, e o demônio que está lá agindo, colocando doença, colocando aquele caroço, aquele tumor, colocando aquela enfermidade, aquele câncer, aquele maldito câncer, vai ser queimado, quando eu tocar na fechadura da minha porta, a porta da casa dos meus familiares serão alcançados, porque para a unção de Deus não tem limite não, para o poder de Deus não tem limite, não tem distância, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga eu creio, cante essa canção fazendo votos a Deus. Eu vou assumir a minha posição, não há nada que vá me parar, chegarei onde Deus me mandar. Eu vou, seguindo a divina direção, estou autorizado a desfrutar dos benefícios da salvação. Vamos aplaudi-lo bem forte para Jesus. Diga: oh, glória a Deus, aleluia, glórias sejam dadas ao Senhor. Se alegre, creia, Deus preparou Davi, não foi para ser humilhado pelo gigante, foi para derrubar aquele maldito. Caiu por terra em nome de Jesus, glória a Deus. Semana que vem você não pode ficar de fora, vem num ato de fé tacar essa pedra nesse gigante aí e toma posse da sua bênção, não importa o tamanho da impossibilidade. Na igreja, pode sentar um minutinho, eu passei por uma igreja e tinha um irmão lá que ele tinha uma causa na justiça. Eu não posso abrir muito porque até foi um milagre tão grande que até o advogado pediu para manter em sigilo. Ele falou: pastor, eu gostaria de falar para o mundo, mas o advogado pediu para deixar em sigilo porque foi uma coisa tão sobrenatural que o advogado não conseguiu explicar. 80 pessoas estavam com ele nessa causa também. 80 pessoas colocaram essa empresa na justiça. E 13 anos, como que diz, essa causa aí, né, para ser julgada, 13 anos. Mas lá no começo, quando o irmão colocou na justiça, ele foi falar com a moça lá, com a secretária, ele falou: qual a possibilidade de receber, de ganhar essa causa? Ela falou: olha, para não te desanimar, 1%. Na hora, pessoal, ele foi igual o Davi. O Davi não se intimidou com o tamanho do gigante. O Davi se alegrou com a possibilidade de derrubar aquele grande problema e ter uma grande vitória. Então, quando a moça falou 1%, ele disse que na hora, ele falou: basta, vai chover. Diz que a moça ficou o quê? Né? A pessoa não conhece a palavra, fica sem entender nada. Que ele falou: não, nada não. Ele falou que ele lembrou do tamanho da nuvem, do tamanho da mão de um homem, né? Ele falou: basta, vai chover. Irmãos, de 80 pessoas, só ele recebeu a causa. De umas centenas de mil aí. Não é negócio de 10, 20, 30 não, tá? Tá na casa das centenas. 100, 200... De 80 pessoas que colocaram na justiça,
Aí o advogado falou, pelo amor de Deus, só te peço uma coisa, não conta para ninguém. Senão os outros vão cair em cima de mim. Por que ele ganhou e eu não? Mas ele usou o quê? A fé, usou a palavra e tomou posse da bênção. Irmãos, tudo depende de nós. Vamos derrubar esse gigante. Eu coloquei nessa faixa já uma palavra profética até, né? O que está dizendo aí? Já para fortalecer a sua fé. Em nome de Jesus Cristo, creia, amém? Você de casa ainda tem a oportunidade de estar conosco no culto da noite. Essa semana, se a pessoa estiver me assistindo, um abraço apertado, que Deus te abençoe, mas eu preciso usar essa experiência para convidar a pessoa que está em casa. Eu convidei uma pessoa para vir à igreja e a pessoa falou assim, pastora, mas é que hoje em dia, né, esse negócio de passar tudo no celular e na televisão facilita para a gente. Aí eu falei para essa pessoa, é porque o ser humano gosta de ser servido. Você está em casa, no seu sofá, com a xicrinha de café na mão, ainda levantando o dedo midinho, né? E assistindo a live de casa. Isso é muito bom. Que bom que você me assistiu, ouviu a palavra de Deus. Mas você está só sendo servido. O bom mesmo é vir para a igreja para servir. Quando você vem, você está servindo. Então vem servir ao Senhor hoje à noite, às 18 horas ainda dá tempo, em nome de Jesus Cristo. Vem para ouvir a voz de Deus, para adorar a Deus, fazer parte desse ambiente igual ao céu que nós vivemos aqui hoje, em nome de Jesus, tá bom? Quarta-feira nós teremos reuniões pela família, mudando a história da nossa família, tá lindo. 8 da manhã, 2 da tarde, 7:30 da noite. Sexta-feira estamos quebrando as correntes e domingo nós vamos tacar pedra no gigante e vamos também celebrar os aniversariantes do mês. Tem aniversariante de janeiro aí? Já começou o ano bem? Já fez ou vai fazer? Olha, irmão Amilcar, já anotou? 19, né? A gente já... Amanhã? Eita Deus, é amanhã, irmão Amilcar. Ô, Glória, que bom que eu perguntei. Mais alguém faz em janeiro aí? Mais alguém? Então nós vamos celebrar os aniversariantes de janeiro, vai ser especial em nome de Jesus, vai ser uma bênção domingo que vem em nome de Jesus, tá bom? O Luiz colocou durante o culto aí na tela as informações para você fazer a doação. Se você frequenta essa igreja, você pode mandar o comprovante nesse número de telefone. O Pix é o e-mail e o comprovante você manda no número de telefone. Já vai ter o telefone aqui da igreja mesmo, por enquanto esse é o meu. E aí você envia o comprovante. Você pode fazer a doação pelas contas que está aí direto no banco, você faz o seu dízimo, a sua oferta, o seu dízimo você manda para cá. Se você frequenta aqui ou se você só acompanha aí, não vai em alguma igreja, pode enviar. A oferta também você pode enviar. Agora, se você frequenta outra igreja, o dízimo você dá na sua igreja em nome de Jesus Cristo, tá bom? Pega lá o Pix, manda a oferta e manda o comprovante pelo número de telefone. E no demais, que Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor. Tchau, tchau. Assumir a minha posição.